Então, olá a todos, eu sou a psicóloga Franciele Sassi, faço parte da equipe do Vitaler, Instituto de Prevenção e Pós-Venção de Suicídio em São Paulo, e eu estou aqui com a psicóloga Joana Álvares. Ela é psicóloga clínica, psicoterapeuta de orientação psicanalítica, mestre em psicologia clínica e doutoranda em psicologia clínica pela Unicinos, aqui do Rio Grande do Sul, docente do curso de Psicologia e Pedagogia da Faculdade da Serra Gaúcha e do Centro Universitário da Serra Gaúcha. A gente gostaria de te agradecer muito por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite, é um prazer participar, espero sempre poder estar contribuindo, né, cada vez mais e difundindo as informações sobre saúde mental, né, que é muito importante. Que legal, bem bacana o teu assunto. Eu sempre digo para o pessoal do Vita também que é muito difícil aqui na nossa região sul nós termos pessoas que tenham competência para pesquisar e falar sobre o assunto, né? A gente está com o tema LGBT, que é um tabu ainda social. Então, que importante ter a tua pesquisa aí, né? Atualmente eu tenho... na verdade, são várias pesquisas, assim, né? A minha de doutorado, especificamente, eu acabo focando na população transgênero, né? Então, são aquelas pessoas que fazem um processo de transição por não se identificar com o seu gênero de nascimento, né? Então, acabo especificando mais a esse público, né? A pesquisa de saúde mental no doutorado. Mas no GREG, né, que é esse grupo de estudos de gênero que a gente tem em parceria com outras profs da psicologia também e alunos acadêmicos, né, de graduação, pedagogia, temos curso de direito, que participam desse grupo. A gente tem desenvolvido vários projetos e pesquisas aí sim com a população LGBT que é IAPN mais como um todo, assim, né? A gente tem proporcionado grupo de escuta para essas pessoas, para essa população, né? É algo que é importante salientar, é o único e o primeiro grupo de estudos de Bento para essa população, né? Onde acadêmicos de psicologia e a instituição como um todo apoia, né? Esse momento, assim, esse encontro, então isso é bastante importante. E a gente vem tentando fazer uma aproximação com a comunidade, né? Então, já falando um pouquinho, assim, dos meus projetos, né? A gente tenta fazer uma aproximação com a comunidade em geral, né? Não somente de profissionais, psicólogos ou de profissionais de outras áreas, né? Mas a comunidade como um todo, no sentido de orientação, né? De poder gerar mais conhecimento para que eles saibam de que população a gente está falando, né? Quais são as características dessas pessoas, né? Explicando toda a questão assim de diferenciação, de identidade de gênero, orientação afetivo-sexual, né? Que são conceitos bastante amplos, né? E que muitas vezes geram confusão assim nas pessoas, né? Então a gente tem feito diversos projetos assim, né? Justamente também para salientar e quem sabe desenvolver maiores programas de intervenção ao atendimento dessa população em específico, assim, né? A gente também tem trabalhado com mulheres em situação de violência, né? Então, tentando entender um pouco da percepção sobre violência doméstica, da percepção sobre assédio, né? Que muitas vezes acaba recaindo sobre todo esse conceito de feminilidade. E a gente agora está com um projeto legal de grupos de masculinidades, né? De também tentar entender a concepção, né, do homem relacionada a toda essa questão do gênero, assim, né? Então, a gente vai se dividindo um pouquinho, assim, né? O grupo é um grupo grande, a gente vai cada um trabalhando com alguma especificidade de tema, assim, né? E, Joana, qual a importância da saúde mental dentro do contexto da diversidade? O que você entende que sejam as principais questões relacionadas à saúde mental nesse contexto que você está atuando hoje, coordenando, né, dentro dos projetos? Sim. Além desses projetos, né, eu acho que até para mim falar e explicar para o pessoal, né, do meu lugar de fala, assim, além disso, eu trabalho na clínica,
né? E recebo muitos pacientes dessa população, assim, né? Como um todo, né? Hoje em dia a gente tem uma variedade de formas de se identificar muito grande, né? Então, atendo essas pessoas num cenário de psicoterapia, assim, né? E eu acho que nesse sentido é importante a gente pensar a saúde mental, né? Porque são pessoas que têm demandas muito grandes, né? Demandas de uma vida inteira de sofrimento, de vulnerabilidade, né? Por realmente as suas formas de se identificar, assim, né? Então, eu acho que a importância da saúde mental é muito no sentido da gente poder acolher essas demandas, né? E, quem sabe, poder ajudar essas pessoas a ressignificarem algumas questões de vulnerabilidade, discriminação que elas foram passando, assim, né? A questão da diversidade, né, muitas vezes implica num cuidado específico, principalmente na nossa profissão enquanto psicólogas, assim, psicólogos, né, em que a gente precisa ter um entendimento, de certa forma, para atender essas pessoas, né, existem muitos autores que hoje em dia trazem a questão do quanto, infelizmente, muitas vezes, em consultas, atendimentos, né, no cenário amplo de saúde, o quanto muitas vezes essas pessoas acabam sendo expostas a novas situações de violência, né, a novas situações de discriminação, por muitas vezes um desconhecimento por parte do profissional que está atendendo essas pessoas, assim, né? Então, eu acho que para a gente pensar a saúde mental e realmente acolher essas pessoas, a gente precisa de profissionais que estejam capacitados a entender essas pessoas, né, a acolher os seus sofrimentos e as suas demandas, assim, né? O que é muito importante, porque como eu acabei de falar, as vivências dessas pessoas muitas vezes acabam sendo bastante duras, né, de rejeição familiar, abandono familiar, rejeição social também, né, acho que tem toda uma questão assim de discriminação, estigma que a nossa sociedade ainda tem, né, dessas formas de se perceber. Então, além das suas questões pessoais, assim, existem atravessamentos externos, né, que é essa questão do social, do preconceito, né, da discriminação, enfim. Então, eu acho que a saúde mental é de extremamente importância para essa população, né, para que eles tenham acesso a cuidar de si mesmos, assim, né. Inclusive já que, né, importante, assim, o grupo de vocês trabalha com prevenção ao suicídio, né, hoje em dia a gente tem dados estatísticos, epidemiológicos, né, bastante chocantes, né, relacionados ao suicídio nessa população, assim, né. No ano passado, se estima que mais ou menos 27% dessa população tirou a própria vida, assim, né. Então, eu acho que é um dado importante, né, que já faz a gente refletir de cara a importância da saúde mental, né. E acho que estamos falando da vulnerabilidade social que produz esse adoecimento mental também, né, Joana? Porque eu fico pensando quanto à nossa região aqui também, a gente sempre precisa considerar o contexto onde a gente está inserido, né, como um grande aliado, um fator ou de risco ou de proteção, muitas vezes. E quanto a nossa sociedade aqui, principalmente, ainda tem um longo caminho a percorrer na aceitação desse público. Exatamente. Né? Exatamente. Diversas pesquisas, assim, até trazendo um pouco dessa questão de fatores de risco e proteção, diversas pesquisas com essa população, né, assim, em que essa população aponta o que eles entenderiam por fatores de proteção, a gente encontra acesso à saúde, principalmente à saúde mental, assim, né? Então, essa população identifica que quanto mais acesso eles têm à saúde, ao cuidado da saúde, especificamente a mental, né? Eles se sentem mais protegidos, acolhidos nesse sentido social. Claro que entra aí também todas as questões familiares, né? A questão de suporte social, né? Suporte jurídico, porque, bom, hoje em dia muitas vezes tem pessoas que precisam recorrer a essas questões também, né?
e acesso ao mercado de trabalho também como um fator de proteção, né? Para que essas pessoas se sintam visíveis na sociedade, para que essas pessoas se sintam capazes, né? Se sintam úteis dentro das suas capacidades, assim, né? Então, a gente muitas vezes está falando de pessoas que não chegam a ter acesso a esse tipo de possibilidade, né? Em função de diversas questões de discriminação, estigma, preconceito, né? E aqui na nossa região isso é bem complicado, assim, né? Sim. Joana, como é que tu vê essa questão de acessibilidade da saúde mental para esse público? É um público que está buscando atendimentos, tanto na tua prática clínica quanto nos projetos, né, que tu vem trabalhando. Como é que anda essa busca? O que vocês têm encontrado? Tá. Eu acho que tem muita demanda, né? Eu acho que eles realmente chegam a buscar, né? O que acontece muitas vezes, por exemplo, né? Hoje em dia se tem um dado, assim, eu acho que é um dado também bem importante para a gente pensar, que a minoria, por exemplo, de mulheres lésbicas chegam a buscar ginecologistas, né? Ou atendimento ginecológico. Aqui falando de um contexto de saúde mais amplo, né? Por se sentirem discriminadas, né, ou se sentirem estigmatizadas no atendimento desses profissionais. Então, a gente tem dados, né, de que saúde mental, muitas vezes, as pessoas buscam, têm uma necessidade muito grande, mas por não receberem um acolhimento que elas sentem que é um acolhimento suficiente nesse momento para as demandas delas, elas acabam tendo um nível de evasão muito grande aos atendimentos, né? Então, até juntando com o que eu estava trazendo antes, da questão do despreparo de muitos profissionais, né, o atendimento a essa população, algumas dessas pessoas acabam não chegando aos atendimentos, né, por terem medo de passarem por novas situações de violência, assim, né? Então, é uma população que busca, mas é uma população que, ao mesmo tempo, evade muito rápido, né, por diversas questões, diversos fatores. Alguns exemplos são esses que eu acabei de citar, assim, né? Então, a gente recebe, sim, essa população, né, mas muitas vezes a gente percebe que eles escondem a sua orientação sexual, né? Eles tendem a não falar de cara inicialmente, né? Logo nos primeiros atendimentos sobre a sua identidade de gênero, né? Então, é muito no sentido realmente protetivo. Eles primeiro chegam ao atendimento. Eu costumo dizer assim que eles sentem o terreno para ver se o terreno é um terreno seguro, né? Um terreno em que eles vão se sentir acolhidos realmente, né? Para aí depois sim trazer questões relacionadas a isso, né? Então, hoje em dia também a gente tem dados estatísticos de ONGs, né? De instituições que fazem um trabalho com essa população, instituições maiores, né? A gente tem um dado de que 68% da população LGBTQIAPN+, no início de um atendimento, seja com psicólogo, psiquiatra ou qualquer tipo de atendimento de saúde, não relata inicialmente a sua identidade de gênero ou a sua orientação afetiva sexual, né? Então, eu acho que isso é um dado importante para a gente, profissionais, pensar, assim, né? Em que lugar a gente está falando e por que essas pessoas têm tanto receio, né? De se colocar. Então, são pessoas que, sim, buscam atendimento, como eu falei, tem demandas bastante duras, né? De vivências bastante sofridas, assim. A maioria delas consegue encontrar profissionais, acredito que acolham as suas questões, mas muitos deles também acabam evadindo nos atendimentos por não se sentirem, então, né, acolhidos e atendidos, assim. Aí um longo caminho de validação e reconhecimento, né, dessa população. E, bom, Joana, e eu acho que, só para falar, eu acho que algumas também perguntas de que a gente está comentando nessa questão da importância da saúde mental,
muitas vezes a gente entende que separar lugares de atendimento, segregar essa população, né? A gente diz assim, colocar essa população dentro de caixinhas, assim, muitas vezes não é o ideal, né? Porque a gente também precisa entender que, bom, essas pessoas são pessoas como qualquer outra pessoa, né? Independente da sua orientação ou da sua identidade. Mas muitas vezes a gente precisa colocar essas pessoas dentro dessas caixinhas, enfim, para que a gente consiga dar visibilidade a elas, né? Para que elas tenham, então, uma aceitação dentro da sociedade, né? Uhum. E eu fico pensando nessa questão de saúde mental, se a gente tivesse, e aqui talvez eu esteja falando de algo que é ideal, mas não real, né? Se a gente tivesse daqui a pouco um ambulatório específico para essas pessoas, né? Um ambulatório em que tivesse ali médicos, profissionais de todas as áreas, né? Preparados para acolher e atender. Talvez essas pessoas também se sentiriam mais pertencentes, assim, né? Se sentiriam mais no direito de poder frequentar um lugar, assim, né? Então, acho que isso também é importante no quesito de saúde, né? Uhum. Penso que fica o convite para reflexão, inclusive, da capacitação de profissionais que possam receber e reconhecer esse público também. A gente hoje se depara, às vezes, com um preconceito que parte até dos profissionais. Então, infelizmente. Essa dificuldade está em vários campos, né? Legal. Bom, Joana, a gente está, então, com o projeto do Mapa de Saúde Mental, esse projeto, né, onde a gente vem construindo, que faz a busca de locais de serviços gratuitos ou de valor simbólico em todo o Brasil, para que esse público tenha acesso de uma maneira mais facilitada, na medida em que precisa, né? E aí, por meio do site mapadesaudemental.com.br, as pessoas podem buscar nas suas regiões os locais de atendimento e terem a ajuda que precisam. E, assim, do teu ponto de vista e conforme os trabalhos que tu já vem realizando, o que tu entende sobre a importância de iniciativas como o Mapa de Saúde Mental? O que te parece essa proposta? Eu acho que é de fundamental importância, eu fico pensando nisso que eu estava falando, assim, né? De se ter um ambulatório, de se ter locais, né, em que as pessoas estejam aptas a acolher essas pessoas, a receber a questão da diversidade. Claro que eu entendo que vocês estejam ampliando o leque, né? Enfim, hoje em dia a gente tem diversas demandas, né, no nosso contexto de saúde mental. Mas eu acho que o trabalho de vocês para a população minoritária, né, que é essa questão de diversidade que a gente tem falado aqui, eu acho que é importante porque, bom, eles recebem um guia, eles sabem aonde ir, né, eles têm um norte, vamos dizer assim, bom, eu posso ir aqui, porque aqui está dizendo que essas pessoas estão capacitadas para me acolher, assim, né? Então, eu acho que mapear as demandas, né, de atendimento que o Brasil oferece, né, é de fundamental importância e que bom que vocês estão fazendo isso, porque muitas vezes a gente também encontra pessoas que não sabem para onde ir, pessoas que não sabem aonde buscar ajuda, né? Então, eu acho que é de fundamental importância que essas pessoas se direcionem, saibam aonde encontrar ajuda, né? Como se proteger, principalmente pensando nesses dados que a gente tem de altos números de suicídio, né? Altos números de pessoas que têm comportamento autolesivo, se colocam em risco, né? Utilizando drogas, enfim. Então, é importante a gente poder divulgar isso para que essas pessoas se sintam amparadas, né? E eu acho que é importante também para nós, profissionais de saúde, ter esse mapeamento, né? E a gente saber para onde encaminhar, para onde indicar, né? Porque a gente, então, consegue ter mais acesso, assim, a esse tipo de profissional
muitas vezes a gente se pega pensando assim, né? Para onde que eu vou encaminhar esse caso? Para quem, né? Então, eu acho que ter esse tipo de possibilidade, esse mapeamento, facilita muito, né, o nosso trabalho também de poder indicar as melhores soluções para cada caso, assim. Né? Uhum. Que legal. Então, muito obrigada, Joana. Alguma consideração final que gostaria de fazer, pontuar, que acha necessário? Eu deixo só a divulgação, né, do nosso grupo de estudos de gênero. Claro que ele acaba ficando dentro de uma questão mais acadêmica, né, mas a gente aceita sempre contribuições de todas as áreas, assim, né. A gente tem tentado também expandir, ir para palestras, congressos, enfim, também para poder levar esses dados que a gente tem encontrado, né. Então, de deixar a divulgação para quem se interessar, né? Deixar o meu contato, né? E agradecer pela oportunidade de estar aqui podendo falar sobre esse assunto que é bem importante, né? Então, e desconstruir muitos tabus e paradigmas que, infelizmente, a gente ainda tem, né? exato. Joana, alguma rede social, algum e-mail, que contato para que as pessoas possam te buscar, né? Ter mais acesso? Sim. Onde podem Sim. te encontrar? Uhum. Então, tem as minhas redes sociais particulares, né? @joalvares no Instagram. E a gente tem também, então, @grupo de estudos gênero, né? Que é esse do Greg. Então, onde a gente também sempre faz posts, publicações com vários dados interessantes, né? Então, fica o convite para as pessoas também conhecerem, né? Que legal. Tá certo, então. Bom, Joana, gostaríamos de agradecer muito pelas trocas, por essas reflexões que tu nos possibilitou hoje pela tua fala. E, claro, convidar a todos para navegar no mapa de saúde mental, conhecer também o mapa das favelas e da diversidade. Joana, nós temos também esse mapa das favelas, onde nós estamos fazendo esse trabalho, né? E lembrando que todo mundo pode ser um parceiro na construção desse trabalho. Então, basta nos enviar a iniciativa, que cada um vai ter aí um projeto ou uma campanha, preenchendo os fóruns nos sites. Tá bom? Joana, muito obrigada pela tua presença, pela tua participação. Conte conosco também, sempre que precisar. Digo mesmo, né? Agradeço imensamente o convite e fico à disposição, né? Sempre que precise.